Meus queridos irmãos, abram vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Nós iremos tratar sobre o milênio, parte 1. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 em diante. Todos encontraram, amém? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele assegurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por serem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão direita. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Como nós falamos, nós iremos falar sobre o milênio, parte 1. Na primeira exposição deste livro que nós trouxemos, nós falamos sobre a ideia de algumas escolas. E nós vamos aqui recapitular algumas escolas que creem como vai ser o milênio. Essa interpretação ela não é objetiva, ela é muito relativa. Alguns acreditam que o milênio vai acontecer, isso é fato. Outros não creem que vai ter um milênio literal. E nós vamos ver aqui o amilenarismo. O prefixo A aí denota que não vai haver milênio. Fala exatamente da era da igreja, no sentido de ser agora, ou seja, nós estamos vivendo atualmente o milênio. O milênio já está acontecendo. E nós vamos entender que Satanás, a sua influência foi totalmente diminuída. E por que foi diminuída? Porque Cristo morre e ressuscita e diz: toda autoridade é me dado no céu e na terra. Então, o evangelho agora está sendo pregado e avançado. Então, o milênio não vai realmente acontecer, literalmente. Essa é a escola amilenarista, ou seja, não vai haver a questão do milênio literal. O milênio no sentido do milenarismo significa que não há milênio por vir. Então eles acreditam que vai acontecer isso. Quando Jesus vier, que é a sua segunda vinda, ele vai aparecer, e ele, ao aparecer, vai ter ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Nessa ressurreição que vai acontecer de ímpio e justo, o Senhor vai julgar ímpios e justos. Os justos vão viver com ele e os ímpios serão condenados e jogados no inferno.
que vai se dar no grande trono branco, que nós vamos estar analisando daqui adiante. Então, você olhando, essa seria a visão amilenista. E nós olhando aqui essa ideia do uma outra escola que vai surgir, é o pós-milenismo. O prefixo aí, pós, dá a ideia exatamente aí de que Jesus só vai vir após o milênio. Então nós estamos vivendo o milênio hoje, e o milênio que nós estamos vivendo é a igreja tomando de conta do mundo, e vai haver uma grande influência do cristianismo na sociedade. Então isso seria a ideia que o milênio exatamente já estamos vivendo agora, e Jesus vai vir e ele vai depois julgar pecadores e santos, e jogará os pecadores no inferno e depois colocará os justos com ele para sempre no novo céu e na nova terra. Então é nessa perspectiva que essas duas escolas acreditam. Só que nós não acreditamos nesta visão. Nós somos pré-milenistas. O prefixo pré, nós estamos vendo aí que Jesus ele vem antes do milênio, ele não vem no milênio, ele não vem após o milênio, e ele vem antes do milênio. Por isso que nós somos pré-milenista. Essa é a nossa escola e o qual nós acreditamos. Então, Jesus já veio a primeira vez. Ele veio, morreu, ressuscitou. Só que ele vai voltar. Essa sua volta é dividida em duas fases. Tem a primeira fase, que ele vai vir para buscar a igreja, chamada de arrebatamento. Ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nos ares, e nós vamos ao encontro dele. Dali ele nos pega e nos conduz para a casa do Pai. É exatamente um casamento judaico. O casamento judaico se dá assim: quando o noivo saía da casa do seu pai, ia ao encontro da casa da noiva, e a noiva também saía da casa do seu pai, ambos se encontravam na metade do caminho, e o noivo assim pegava a noiva, levava para a casa do seu pai, e lá tinha 7 dias de festa de núpcias. Pois é semelhantemente isso que vai acontecer. O noivo vai sair dos céus para o grande casamento, para vir ao encontro da sua noiva. A sua noiva, ela também vai sair do seu local. Ela vai sair e vai encontrar Jesus nos ares. Jesus então pega a sua noiva e leva para a casa do seu pai, que é Deus, e lá tem um período de 7 anos, que é chamado as bodas do Cordeiro, que é aí as festas de núpcias entre Cristo e a igreja, que vai dar um período de 7 anos. Por isso que o casamento, a nossa crença é baseado nessa figura aí do casamento judaico. E nós olhando nessa visão, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos para o céu de glória, claro, e nós aí estudamos o período da grande tribulação. Nós estudamos do capítulo 6 até o capítulo 19, falando da grande tribulação, que aqui o negócio vai estar pegando as lutas, o anticristo reinando, o falso profeta, e eles tudo receberam o poder e a autoridade de Satanás, e vai haver uma perseguição terrível, tanto para perseguir aqueles que vão professar a fé em Cristo, como também contra aqueles que são judeus, e por conta disso vai haver uma perseguição terrível. Então, quando Jesus a terminar o período da grande tribulação, que é 7 anos, ele vai voltar. Ele vai voltar com quem? Com a igreja. Ele vai voltar com a igreja. É aquilo que está aí em Judas, versículo 14, que Enoque viu o Senhor com os seus santos, descendo do céu com os seus santos, que é exatamente aí a igreja. Enoque lá no princípio, lá no começo quase de tudo, ele viu Jesus descendo nos ares, juntamente com a sua igreja, então com os seus santos. Então, para você ver que tudo aí vai se encaixando. Então, o que é que vai acontecer? Vai haver o arrebatamento,
vai haver a ressurreição, que é chamada de primeira ressurreição. Nós vamos para o céu de glória. Os que estão vivos serão arrebatados, os que estão mortos em Cristo serão ressuscitados, e lá nós vamos nos encontrar com o Senhor na glória. Depois de 7 anos ele retorna para quê? Para implantar o milênio. Ele vem para derrotar o anticristo. Ele depois vem para começar aqui o milênio. Ele vem para prender Satanás e vai dar aí o pontapé inicial. Então nós vamos ler aí o capítulo 20 e o versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Observem que esses 1000 anos, ele pode ser literal, realmente 1000 anos, só que alguns teólogos acreditam que é algo simbólico, que está apenas falando de um longo período, porque o Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Por isso a dificuldade para nós bater o martelo que realmente seja 1000 anos. Então pode estar se reportando apenas de exatamente um longo período, mas pode ser também exatamente 1000 anos. Então ele diz que viu. Quem viu? João. João, ele viu descer do céu um anjo. Esse anjo que desce não é Cristo de forma alguma. Certamente o anjo que desce seja Miguel que desce, porque Miguel, ele é o principal confrontador de Satanás. Você pode ver na história bíblica que sempre Miguel está confrontando o diabo, sempre. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Quem é semelhante a Deus? Isso significa o nome Miguel. Então ele é o guarda de Israel, o protetor de Israel, melhor dizendo, e ele é também aquele que confronta. Quando você vai lá para Judas, a Bíblia diz que Judas explica que Miguel repreende Satanás por ele estar brigando pelo corpo de Moisés. Se você vai lá para Daniel, você vai ver Daniel orando 21 dias. Lá tem irmão que diz: eu vou fazer uma campanha de 21 dias. Daniel não estava em campanha não, irmão. Daniel, Deus atendeu ele no primeiro dia. A Bíblia diz que quando Daniel dobrou o joelho, Daniel não foi fazer campanha. Daniel tinha vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele, como sempre, foi orar a Deus. E ele foi fazer ali clamando a Deus. O Senhor atendeu ele na mesma da hora, que até então o anjo veio. Na hora que o anjo veio, o príncipe, que é um demônio, prendeu o anjo que vinha trazer o recado do Senhor para Daniel. Então o demônio da Pérsia, o príncipe da Pérsia, que é um demônio, prendeu esse anjo. Então 21 dias Daniel orando e clamando por resposta. Então Miguel desce e confronta esse demônio, que é o príncipe da Pérsia, derrota o demônio, liberta o anjo foi entregar o recado para Daniel. Quando justos estão orando, Deus manda anjo para pelejar por nós, amém, irmãos? Então você vê aí que eles estavam orando. Então Miguel mais uma vez aparece em guerra, em briga com os demônios. E você olhando aqui no capítulo 12 de Apocalipse, vamos ler aqui. Mais uma vez, Miguel confrontando Satanás. Apocalipse capítulo 12 e o versículo está aqui. Pronto, versículo 7. Aqui, esse capítulo 12, vocês se lembram muito bem que quando Jesus ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra. Só que ele tem que retornar para o céu. Ele retorna.
Na hora que ele retorna, é onde vai haver ali a expulsão. Ele vai expulsar Satanás e também os demônios. Pastor, e o diabo, depois de ser expulso, lá no princípio de tudo, ele ainda tinha acesso aos céus? Tinha, está lá em Jó. A Bíblia diz que quando Deus se reunia com seus filhos, que eram os anjos, Satanás aparecia na reunião. Aí Deus inicia a conversa: de onde tu vem? Vem de rodear a terra. Tu conhece o meu servo Jó, homem prudente, sincero, honesto, se dizia do mal? Pois é, o diabo tinha acesso aos céus, mesmo depois de Deus já ter expulsado ele. Aí aqui é a expulsão dele definitiva, que nunca mais ele vai ter acesso às mansões celestiais. Quando Jesus ressuscita, ele sobe ao céu, depois de 40 dias de ressuscitado, ele vai ao céu de glória, e lá ele dará ordem para quem? Está aí no capítulo 12, versículo 7. Então estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e expulsou aí. Também o dragão e os seus anjos, anjos que? Os anjos do mal, lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Acabou. Quando Jesus morre e ressuscita, irmãos, acabou o reinado do diabo no mundo e nas regiões celestiais. Acabou a sedução dele, porque Jesus, quando ressuscita, ele disse: é-me dado toda a autoridade em cima no céu e embaixo da terra. Pronto, aqui ele foi expulso. Ele é chamado de antiga serpente aí no versículo 9 do capítulo 12. Então você, olhando por essa perspectiva, você entende exatamente aí que o anjo aqui do capítulo 20, versículo 1, que desce com a chave do abismo e com uma grande corrente para prender Satanás, não é outro anjo a não ser Miguel. Não pode ser outro. Não é Cristo, não é Gabriel, não é qualquer outro anjo, mas é exatamente Miguel. E ele desce com uma chave, uma corrente. Essa chave certamente envolve a autoridade que Deus delega a esse anjo. Então ele prende esse grande dragão em um abismo. E o versículo 2 diz: e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Irmão, Deus não vai lutar. Não, Deus não luta com o diabo, irmão. Um anjo segurou o diabo. Um anjo. Ele segura o dragão, ele acorrenta o dragão, e ele joga o dragão nas profundezas do abismo. Para você ver aí o tamanho da grandeza do teu Deus. Se Deus der uma palavra de ordem para o diabo desaparecer, ele desaparece, irmão. Criador não peleja contra a criatura. Criador, ele é onipotente, ele é todo poderoso. Para ele, o diabo só é um instrumentozinho na mão de Deus, irmão. É um instrumento que Deus usa para Deus realizar os seus propósitos. Deus, ele usa o mal para executar o bem. Ele faz isso. Você pode ver que tudo que está acontecendo na história, o diabo pintando e bordando no mundo, você pensa que o diabo está aí à toa. O diabo está executando exatamente os propósitos de Deus, e os seus planos não são frustrados. Tudo vai acontecer de acordo com o que ele vai determinar ou determinou. Tudo, o mundo não está perdido, o mundo não está aí a esmo, o mundo não está aí jogado pelo acaso. Deus está no controle da história da humanidade. Deus está no controle da história da igreja. E Deus está no controle da tua casa, da tua vida e da tua família.
Pronto, é só se aquietar. Por isso que o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pronto, ele bota anjo para pelejar ao nosso favor, né? A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus. É isso. Então o anjo, ele peleja, ele luta contra o... E ele segurou, ele quem? O anjo segurou o dragão. Martinho Lutero, ele disse que o diabo, Satanás, ele é como um cachorro velho com uma coleira, e essa coleira aí tem uma corrente, e o diabo só vai aonde Deus deixa ele ir, porque o diabo é um cão, é um cachorro na coleira de Deus. Por isso que quando o diabo diz assim: olha, tu abençoa, Jó é assim crente, Jó é santo, Jó se dizia do mal, porque o Senhor abençoa ele em tudo. Pois vai lá, toca na saúde dele, toca nos filhos dele, toca em tudo dele, mas não tira a vida dele. Você está entendendo aí o negócio? Crente não é para ter medo do diabo, crente não é para ter medo de macumba, crente não é para ter medo de ferradura, crente não é para ter medo de gato preto, crente não é para ter medo de nada, porque o Deus dele é grande. A Bíblia diz: aquele que está conosco é mais poderoso do que aquele que está lá fora. A Bíblia diz que o diabo pintou e bordou, mas João diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Só quem pode glorificar a Deus. Aleluia. Então você vê aí a respeito que depois da vitória de Cristo sobre o anticristo e os seus exércitos, Satanás será arremessado aí no abismo por 1000 anos. Pastor Natanael, você pode observar aí, e o anticristo já foi derrotado aqui, já foi derrotado, e os falsos profetas também. O capítulo 19 está mostrando a derrota do anticristo e do falso profeta. No capítulo 20 vai mostrar a derrota de Satanás. Leia aí comigo o versículo 19 do Apocalipse e o versículo 20. Olha o que diz: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Que besta é essa? O anticristo, reunido para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Versículo 20. Mas a besta, quem é a besta? Anticristo. Foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Aí no capítulo 20, versículo 1, agora já vai mostrar a prisão de quem? Do diabo. A tríade satânica. O diabo sempre quis imitar Deus, irmão. Sempre quis. Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aí você pode ver anticristo, que é o filho do diabo. Tem o falso profeta, que quer imitar o Espírito Santo. E tem Satanás, que quer imitar a Deus. Tríade satânica. Sem imitar. Por isso que a Bíblia diz, por isso que o nome Miguel significa: quem é semelhante a Deus? Não tem ninguém semelhante a Deus. Não tem homem na terra semelhante a Deus. Não tem demônio no inferno semelhante a Deus. O teu Deus é único, e a Ele a glória para sempre. Ele está, irmão, distante, tão distante em poder e em glória que você nem imagina. Nós só somos presente, potente e ciente. O diabo é potente, presente e ciente. O teu Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é isso. O teu Deus, ele habita em tudo que é de espaço. Ele habita, a Bíblia diz que ele está em todos os lugares. Mas ao mesmo tempo que ele está em todos os lugares, nesse grande universo, nesse imenso universo, ele consegue habitar dentro do teu coração.
para você ver aí a grandeza e a beleza desse Deus. Então o diabo, ele está aprontando, ele está guerreando ainda, ele está aí, ele está pelejando contra a igreja, ele está pelejando contra tudo. Olha o que diz aí. E como é que ele peleja? Está aí, 2 Coríntios capítulo de número 11, 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, como é que o diabo está guerreando, está querendo bagunçar a obra de Deus, está querendo maltratar a igreja de Deus? Ele se disfarça com anjo de luz. Que anjo de luz é esse? Falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos pastores, homens imorais, homens que ambicionam riquezas. A Bíblia diz que ele se disfarça como anjo de luz. Você jura que é um pastor de Deus, mas está sendo usado por Satanás no púlpito, inserindo heresias, inserindo falsas doutrinas para destruir a igreja. Quando você vê em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz: nos quais costumavam viver quando seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem. Observem que o diabo, ele continua atuando, ele continua pelejando, mas Paulo diz para a igreja: revestivos de toda a armadura de Deus, tome do poder de Deus para repreender Satanás, derrotar os espíritos malignos. E você só faz isso quando você é revestido do caráter de Deus e do poder do Espírito Santo. Quando você vê isso, você vai ver em 1 Pedro capítulo 5: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Enquanto Jesus não vier para jogar ele no abismo, ele está atuando como anjo de luz, ele está atuando aí para pelejar contra as pessoas, como está escrito em Efésios 2:2. E aqui novamente ele está aqui como quem? Como um leão para nos tragar. Eles vigiem, não coloque o pé fora do caminho, porque você vai se tornar presa fácil nas mãos dele. Mas vai chegar o fim dele, vai chegar o momento dele, vai chegar a derrota final dele. Está escrito em Romanos capítulo 16 que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás. Debaixo dos pés de Jesus? Não, debaixo dos pés da igreja. Jesus vai nos dar o privilégio de esmagar a cabeça de Satanás. Por quê? Porque ele derrotou o homem no Éden, mas o homem com a autoridade dada por Cristo, nós vamos esmagar a cabeça da serpente e nós vamos ser vitoriosos para todo sempre em Cristo. Por isso que Paulo diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo. Meus queridos irmãos, aí é que entra o abismo é selado. Lê aí comigo o capítulo 20 e o versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário. Depois disso o quê? Dos 1000 anos. Depois disso é necessário que o diabo seja solto novamente. E o que eu acho interessante é o que é esse selo. Esse selo aqui não é outra coisa não ser a autoridade de Deus. Deus vai colocar ali o selo e a autoridade e ninguém pode remover. Se lembra que quando o rei ele sela uma carta, pois é, ali está mostrando que aquele selo descreve a autoridade de um rei. E aqui esse selo é descrevendo que o diabo está preso e ninguém tem autoridade para remover o selo a não ser o próprio Deus, para poder libertar ele. Esse daqui vai ser o exemplo. E nós olhando aqui,
a profundidade do abismo. O abismo é profundo demais. A mente humana não pode calcular as profundezas desse abismo. Nem mesmo o diabo consegue calcular as profundezas desse abismo. O único que pode calcular exatamente a profundidade desse abismo é quem criou ele, Deus. Deus criou este abismo para ser uma prisão. E a Bíblia diz que o inferno não foi feito para nós, foi feito para Satanás e os seus demônios. O inferno não foi feito para nós. As pessoas pensam que o inferno é o inferno de Dante, aquele negócio todo lá. Nós vamos passar por determinadas fases. Eu pequei nisso, eu vou sofrer em relação àquilo. Eu vivi naquela paixão, vou viver aquela paixão. Não. Essa ideia do inferno aqui que o texto fala, desse abismo profundo, aonde as profundezas, nós devemos compreender exatamente que o diabo lá não vai atormentar ninguém, irmão. O diabo está atormentando aqui. Ele está solto nas regiões celestiais. E o reino dele é muito bem organizado. E ele está tramando diariamente. O inferno não é lugar de diabo atormentar a gente. O inferno é lugar do diabo sofrer. E quem vai estar lá com ele vai estar sofrendo também. Aí, no período medieval, se criou-se o diabo com um tridente, indo no inferno e tutucando os outros lá no inferno. Não tem nada a ver isso daí. O diabo no inferno será atormentado. Pastor, e o que é o inferno? O inferno é a manifestação da justiça de Deus contra todos os pecadores e contra Satanás, a besta e o anticristo e o falso profeta. E nós olhando aqui o capítulo 20, o versículo 4, leia aí. Mas antes disso, eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos que o texto diz assim: depois disso, versículo 3, é necessário que ele quem? O dragão. Quem é o dragão? A serpente. Quem é a serpente? O diabo. É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Depois que findar os 1000 anos, o selo será removido, a porta do abismo será aberta e o diabo será solto. Por quê? Porque aqui na terra o mundo se tornará o Éden novamente. O leão vai comer palha como boi. O leão vai passear com a zebra, com o jumento, com o cavalo. A criança vai brincar com a serpente, vai brincar com o escorpião, vai meter a mão e não vai ter nada. Ou seja, a natureza lá do Éden vai voltar. Vai voltar. A terra vai se tornar o Éden novamente. Só os que vão nascer no milênio, serão seduzidos por Satanás. O diabo, observe que o texto é bem enfático, chama ele de quê? Serpente. A serpente te lembra de quê? Lá do jardim do Éden, que enganou Adão e Eva. Então, mais uma vez, o planeta Terra vai se tornar o Éden. E a serpente vai ser solta. E a serpente vai entrar e vai seduzir as nações. E mais uma vez o homem vai cair no cântico e na sedução da serpente. Você para e pensa, por que Deus vai permitir isso? Ele vai permitir para dar a resposta para Adão e Eva lá no princípio. Que quando Adão cai, ele vai dizer assim: foi a mulher que tu me deste. Entre linhas, Adão está dizendo assim: se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, ela não teria sido seduzida pela serpente. E ela, por não ser seduzida pela serpente, ela não viria me enganar. Então, entre linhas, a culpa da queda é tua, Deus. Aí ele vai para Eva.
minha filha, porque você fez isso, Eva? Foi a serpente que tu criaste. Se eu não tivesse criado esse animal tão esperto, não teria me enganado. Entre linhas, a culpa é de quem? De Deus. O que é que o mundo, quando você vê uma pandemia dessa que aconteceu, as pessoas colocaram a culpa em quem? Onde está Deus? Quando as pessoas veem as criancinhas lá da África morrendo de fome, cadê Deus? O holocausto de 6 milhões de judeus mortos na Alemanha por Adolf Hitler, a culpa de quem? Deus. Tem um alemão lá que escreveu e disse: Deus precisa pedir perdão para a humanidade pelo que estava acontecendo com os judeus quando Hitler estava massacrando. Ou seja, então aqui no milênio, depois do milênio, Deus vai soltar o diabo, a antiga serpente, ela vai entrar. Aí Deus vai mostrar que a culpa, o mundo está o Éden, o paraíso, 1000 maravilhas, paz, justiça, prosperidade, tudo aquilo que o homem deseja vai ter no milênio, tudo. Não vai ter doença, não vai ter nada, vai ser saúde, vai ser tudo de bom. Aí Deus solta o diabo para provar que a culpa do mal no mundo não é de Deus. É o homem que nunca quis obedecer a Ele. É o homem que nunca quis ouvir Ele. É o homem que sempre trocou Ele por Satanás. Que mais uma vez as nações vão ser seduzidas. Mas nós que vamos estar lá, num corpo glorificado, a igreja imaculada, santa, remida, não será seduzida, porque nós estamos santos e num corpo glorificado, reinando juntamente com Cristo por 1000 anos. Então é isso que vai acontecer, período do milênio. Então tem pessoas que dizem assim, pois é. Tem gente que coloca muitas vezes o casamento é um caos na vida. Aí as pessoas querem colocar a culpa em Deus. Eu estou vivendo numa prova, por que Deus permitiu isso? Não foi Deus não, irmão. Foi as tuas escolhas. Não tem para onde correr. Porque eu tenho certeza que tem sinais e você entra sabendo. Aí depois vai orar, oh Deus, por que isso na minha vida? Oh Deus, ora, se for as tuas escolhas, fazer o quê? Uma coisa que Deus deu para o homem foi livre arbítrio, liberdade de escolha. Você é livre para pensar e escolher. E mais uma vez ele vai dessa liberdade aqui. E o mundo cairá mais uma vez na sedução do Satanás. Nós vamos olhar aqui o capítulo 20 e o versículo 4. Quando acontecer essa sedução e as nações quando forem seduzidas, porque até então ele foi preso para parar de seduzir as nações. Quando ele for solto, ele vai voltar a seduzir. A Bíblia diz que quando os homens se voltar para Satanás aqui, no milênio, depois do milênio, a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu. Diz, vocês não prestam não. Aí Deus manda fogo e dizima, destrói todos aqueles que resolveram escolher Satanás. Aí ele vai fazer o grande trono branco. Aí ele vai julgar. Aí ele vai procurar os nomes que estão no livro da vida. O nome que não tiver no livro da vida, inferno. E daqui a pouco vamos chegar lá na outra mensagem, que é o milênio, parte 2. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O que é que diz aí? Vi também tronos. Não é um trono, é tronos.
E neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar ou governar. Vi ainda algumas almas que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus, proclamando a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqui está se cumprindo profecias bíblicas. Leia comigo o Salmo 2. As profecias que nós vamos reinar com Cristo. Tudo isso é profético, está se cumprindo. Salmo de número 2. E o versículo de número 8. Vou aqui adiantando. Dois, 8. Peça, aqui é Deus falando. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Versículo 9: com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Aqui é o reinado de Cristo no milênio. E nós vamos reinar com Ele. Então, Cristo vem para reinar por 1000 anos. Vamos para Isaías 9, 7. E Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Leia agora comigo Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Olha o que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Quem é o Davi? O renovo, Cristo, descendente de Davi. Um renovo justo, e como rei, que é, reinará, agirá com sabedoria, e executará o juízo e a justiça da terra. Versículo 6 diz: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado o Senhor, justiça nossa. Yevar Tissedecanu, que é a expressão o Senhor é a nossa justiça. Nós olhando aqui essa expressão, o primeiro grupo, vai haver um primeiro grupo que vai reinar com Cristo. Esse grupo tem tronos. Esse julgar seria uma espécie de governar, que nações serão governadas por aqueles que serviram a Cristo e obedeceram a Cristo, e o Senhor exaltará. Se lembra que quando perguntaram para Jesus, até mandou as mamães lá, a mãe chegou lá e disse: por que você não coloca aí os meus filhos aí, no trono, perto do Senhor, tal? Eles estão preparados para beber do mesmo cálice que eu vou beber? Se eles vão beber do cálice que eu vou beber, então eles vão sentar no trono também. Trono é exaltação, trono é autoridade, trono é governo. Então a igreja, juntamente com Israel, se tornará um só povo, e nós reinaremos juntamente com Cristo nesse período de 1000 anos. E nós temos um outro grupo. O outro grupo é exatamente aquele que é composto pelas almas que morreram na grande tribulação. Eles vão estar aqui com Cristo no milênio. Leia aí comigo o capítulo 6 de Apocalipse. Vamos ver que grupo é esse. Capítulo 6.
versículo 9. Olha o que diz: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Ou seja, desde Abel até aqueles que morreram na grande tribulação estão debaixo do trono, clamando por vingança e por justiça. Clamaram em alta voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco de tempo, ou seja, espere mais um pouquinho aí, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Ou seja, Deus está dizendo para ele: espera mais um pouquinho de tempo, deixa completar mais o número de mortos, e quando completar esse número, eu me levantarei e trarei simplesmente derrota para o teu inimigo. Ou seja, isso que vai acontecer. As almas estão clamando, as almas estão pedindo, pois essas almas aqui vão estar também no milênio reinando juntamente com Cristo. É esse grupo. E para finalizar, leia aí comigo o versículo 5 e o versículo 6. Não vamos falar da primeira e da segunda ressurreição. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha, quando Jesus vir no arrebatamento, vai haver ressurreição. Quando ele vier a buscar aqueles que morrerem em Cristo, serão ressuscitados. Quando ele vier para implantar, a ideia é chamada de primeira ressurreição. Quem morreu em Cristo e ele vir para o arrebatamento, os que morreram primeiro ressuscitarão. Daqui a primeira ressurreição, vão subir, vão estar com o Senhor. Na grande tribulação vai ter muitas mortes, porque muitas pessoas não vão receber o selo da besta, nem na testa e nem na mão direita, que é o 666, que ninguém sabe se é um chip, ninguém sabe. Daí é a teoria da conspiração, ninguém sabe bater exatamente o que é esse 66. Mas é um número simbólico, também não é uma tatuagem 666, é 666, não tem nada a ver com isso. O que o texto especifica aqui são aqueles que vão escolher adorar a besta, adorar o anticristo, aqueles que escolherem adorar o anticristo. Mas aqueles que não receberem, eles serão perseguidos, eles serão mortos. Então o que vai acontecer? Quando Jesus vier com a sua igreja para implantar o milênio, essas almas que estão debaixo do trono, clamando, suplicando, que morreram na grande tribulação, eles vão se encontrar com seus corpos e vai se encontrar com a igreja. Então isso também faz parte da primeira ressurreição. Então a Bíblia diz: uns ressuscitarão para a vergonha eterna e outros ressuscitarão para a glória eterna. Daniel capítulo 12. Então a glória eterna é essa daqui. A primeira ressurreição faz parte da glória eterna. Mas vai ter pessoas que não vão ser ressuscitadas. Vai ser ressuscitada só quando tiver o grande trono branco, que é a segunda ressurreição, que é para bater o martelo da morte eterna. A segunda ressurreição vai trazer a segunda morte, que é a morte eterna. Quando Jesus vier, aí Deus vai mandar fogo do céu, vai consumir aqueles que vão se rebelar contra Deus e contra o império de Cristo. Aí vai aparecer um trono, aí o Senhor vai se sentar no trono, aí Ele vai dar a ordem: eu quero terra, mar, tudo, eu quero os corpos de todos os pecadores da terra, desde Caim até os dias destes que morreram no período do milênio, que quando foi consumido com fogo, a terra vai dar conta, e todos ficarão perante o grande trono branco, e lá Ele vai fazer o juízo final. Ele vai abrir o livro, e aqui
se cumpre o que Paulo cantou. E Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome acima de todos os nomes, e pelo nome de Jesus Cristo todo joelho vai se dobrar, nos céus, os anjos, na terra, os santos, justos, homens que estão servindo a Deus, debaixo da terra, aqueles que se rebelaram contra Deus vão ser ressuscitados, vai ficar perante Ele, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar e dizer que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É nesse dia aqui, todo anjo, demônio, Satanás, tudo vão se curvar diante dele e vai ter que reconhecer que ele é Senhor, digno de glória, digno de louvor para todos sempre. E nós não estamos esperando esse dia. Por quê? Porque nós já começamos aqui hoje adorando a ele, bendizendo a ele e reconhecendo a sua grandeza. Nós estamos ensaiando, porque naquele dia nós vamos adorar ele para todos sempre. Aleluia. Aí é que ele diz, para finalizar, aí ele vai dizer para nós, vocês que vão fazer parte da primeira ressurreição, se Jesus não vier logo, se ele vir daqui a 100 anos, todos nós já partimos para o Senhor. Mas se ele vir agora, né? Aí ele diz no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado nós que vamos fazer parte. Sobre esses a segunda morte não tem poder, ou seja, a morte não vai nos alcançar. Por quê? Porque o Senhor não vai nos lançar no inferno, o Senhor vai nos dar o direito de estar com Ele para sempre na vida eterna. Pelo contrário, ao invés de mandar nós para a segunda morte, para o inferno, para o lado de fogo, não, Ele vai fazer nós de sacerdotes reais e vamos estar reinando com Ele para sempre. Vamos estar reinando com Cristo com 1000 anos. Nós vamos estar aqui com Ele reinando para a glória do seu eterno nome. Por isso, meus irmãos, isto é um alerta para nós. Pastor, como é que eu faço para chegar lá? Só ouça a voz de Deus, obedeça a voz do Espírito. Aquilo que o Espírito diz às igrejas, ouça, obedeça, porque esta palavra ela é fiel para cumprir todas as promessas de Deus. Amém?